Hoje, há desenvolvimentos importantes vindos de Belarus. Aqui, tropas estão se movendo em direção à fronteira. Os preparativos militares estão se acelerando e Lukashenko está mobilizando a população com urgência, dizendo abertamente que Belarus está se preparando para a guerra. Mesmo sem força para uma penetração total pelo norte, esse segundo eixo ainda poderia forçar a Ucrânia a desviar recursos do fronte principal. A ofensiva russa de primavera não conseguiu retomar a iniciativa, já que os avanços no leste caíram para níveis historicamente baixos, apesar de ataques custosos que trouxeram pouco retorno. Isso deixou Moscou com um problema estratégico crescente, pois, se o esforço principal não estava mais produzindo resultados, era necessária outra forma de aplicar pressão. Belarus oferece exatamente isso, já que, mesmo sem uma grande ofensiva pelo norte, a ameaça desse eixo ainda pode forçar a Ucrânia a dispersar mais seus recursos. A preocupação se torna mais séria, porque esses avisos são apoiados por preparativos visíveis no terreno. Estradas estão sendo construídas em direção ao território ucraniano, facilitando a movimentação de forças e sua manutenção caso esse eixo se torne ativo. Posições de artilharia também estão sendo estabelecidas dentro de Belarus, criando a base para apoio de fogo em ataques localizados. Com o acúmulo de tropas relatado perto da fronteira também, o cenário começa a parecer menos político e mais como uma ameaça que está se tornando cada vez mais séria. Um sinal igualmente importante é o fortalecimento relatado da defesa aérea bielorrussa ao mesmo tempo. No início deste ano, relatórios disseram que Belarus havia recebido novos veículos de apoio S-400, enquanto um radar 96L6 foi implantado perto de Brest, próximo à fronteira polonesa. O Instituto para o Estudo da Guerra também observou que as forças bielorrussas continuavam a fortalecer a rede conjunta de defesa aérea com a Rússia, mostrando que Belarus estava se tornando mais integrada ao sistema militar russo. Juntos, esses passos mostram Minsk reforçando suas defesas, enquanto o acúmulo mais amplo no terreno continua. As próprias declarações de Lukashenko reforçam esse cenário, já que no início de abril ele disse que não poderia haver tempos de paz e que Belarus estava se preparando para a guerra. Mais tarde, ele disse que os cidadãos deveriam se mobilizar rapidamente e alertou sobre um período difícil pela frente, enquanto se recusava a dizer exatamente para o que deveriam se preparar. Esta é a linguagem de um regime preparando a sociedade para a mobilização e facilitando a imposição de convocações e restrições de tempo de guerra, caso as tensões aumentem ainda mais. A resposta de Kiev mostra que está tratando isso como mais do que propaganda, com o presidente Volodymyr Zelensky dizendo que Belarus está se preparando para a guerra com a Ucrânia, e ordenando que avisos sejam enviados à liderança bielorrussa, afirmando que a Ucrânia está pronta para se defender. Essa mensagem foi consistente com a posição mais ampla da Ucrânia, já refletida nas sanções de fevereiro contra Lukashenko e entidades bielorrussas por ajudarem materialmente o esforço de guerra da Rússia. A Ucrânia está respondendo ao atual acúmulo com o entendimento de que Belarus não é um espectador neutro, mas um Estado já integrado ao esforço de guerra russo. Ainda assim, o cenário militar aponta para uma pressão limitada de Belarus e não para uma ofensiva em larga escala. O acúmulo descrito anteriormente, com estradas sendo construídas, posições de artilharia tomando forma, defesa aérea mais forte e reagrupamento de tropas perto da fronteira, aponta para uma postura voltada para intimidação, confrontos fronteiriços e ações ofensivas menores, enquanto ainda fica aquém da concentração de forças e profundidade logística necessárias para uma grande campanha no norte. O perigo mais imediato, portanto, não é um novo avanço sobre as grandes cidades, mas uma escalada destinada a afastar as forças ucranianas de setores-chave e forçar uma redistribuição do poder de combate. No geral, a importância da Bielorrússia reside menos no que ela pode alcançar por conta própria do que em como ela altera as escolhas estratégicas disponíveis para Moscou. Ao transformar a fronteira norte novamente em uma variável militar ativa, a Rússia ganha um meio de injetar incerteza no planejamento ucraniano em um momento em que suas opções ofensivas diretas permanecem limitadas.
para Lukashenko, e isso significa aproximar-se de uma participação aberta na guerra, com toda a exposição militar e política que isso acarreta. O perigo real, portanto, é que a Bielorrússia não esteja mais apenas apoiando a campanha da Rússia, mas ajudando a preparar as condições para sua próxima fase.